Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. Eu quero chamar o Vinícius aqui um pouquinho, por favor. São Lucas, capítulo número 19. Glória a Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do 1. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Amém? Se você meditar um pouquinho, um dos hinos que foram cantados aqui, Yeshua, eu quero conhecer Jesus, você vai entender que tem tudo a ver com a mensagem. Parece que o Leandro combinou comigo. Você me viu hoje, Leandro? Ainda cutucou ainda, hein? Ele não me viu. Você que mandou ele fazer isso, né? Ah, ainda bem, senhor. Bom, depois ele conversa com você. Ele não me viu, mas a mensagem tem tudo a ver com um dos louvores que foi cantado nesta noite. Quem prestou atenção no culto, eu acho muito interessante quando as pessoas prestem atenção no culto. Vem realmente para cultuar o Senhor. Amém? Vamos ao que interessa? São Lucas, capítulo de número 19, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do 1 a seguir. Vamos ler para a glória de Deus. Na minha versão diz já Jesus e Zaqueu. O nome correto no original é Jesus e Zacai. Jesus e Zacai. Diferente, né? Diferente, né? Né, Carlão? Jesus entrou em Jericó e ia passando pela cidade. Sucedeu que um homem chamado Zaqueu, que era um dos chefes dos cobradores de impostos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Portanto, correu diante e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava a ponto de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de me hospedar em tua casa. Então ele desceu depressa e o recebeu muito feliz. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para se hospedar com um homem pecador? E Zaqueu em pé disse ao Senhor: veja, Senhor, vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa defraudei alguém, devolvo o quadruplicado. Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a esta casa, já que também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Queridos, tem uma coisa muito interessante que eu quero falar com você. Há muito tempo atrás eu disse isso e vou repetir. A natureza informa ou nos forma, o pecado nos deforma, a escola nos informa e só Cristo transforma. Vamos aqui? Vamos? A natureza nos forma, o pecado nos deforma. Isso. A escola nos informa. Somente Cristo transforma. Amém? O que nós vemos aqui? Nós vemos o chamado de Zacai, que é Zaqueu. Na versão original, vou falar a fonte para vocês, na edição Peshita, fala Zacai. Diz Zacai. Amém? Por que eu tenho interesse nisso? Você pode não ter, mas muitos têm interesse sim. Amém? O que nós vemos aqui no chamado de Zaqueu? Uma chamada eficaz. E quando nós falamos de chamada eficaz, nós vemos que eficaz é diferente de eficiência. Eficaz é quando chega praticamente à perfeição. E nós olhando aqui para Zaqueu, ele ouvira falar de Jesus, ele escutava falar de Jesus.
E ele sabia que Jesus fazia coisas maravilhosas, sinais, prodígios, maravilhas, de forma extraordinária. Então ele queria conhecer quem é Jesus. Amém? Amém. Ao mesmo tempo, quem é esse cara? Quem é esse camarada? Ele é um cobrador de impostos, e por sinal era um camarada grande. Ele não era pequeno, era chefe. Uma coisa é você falar com os bois, outra coisa é você falar com os donos dos bois. Era mais ou menos essa linha, amém? Já que era chefe publicano e era considerado um traidor, porque ele tirava do povo dele e entregava para quem? Para os romanos. A forma como ele entregava para os romanos era visto como uma forma de traidor ou de traição. E ao mesmo tempo, quando o Marcelo estava introduzindo aqui Romanos capítulo 12, verso 1, ele falou algo referente à corrupção. E tem tudo a ver com isso, porque Zaqueu aplicava a corrupção. Ele já, naquela época, 3.000 anos, ele já tinha um coração corrupto. Por quê? Porque ele tinha um coração corrupto. Ele transformou-se num homem mau. Além de ser mau, ele também ficou impopular. Uma coisa é você ser popular, outra coisa é você ser impopular. O que é impopular? Ninguém gosta de você, ninguém quer aproximar de você, ninguém quer estar junto com você, porque não há motivo. Não tem nada que vai dar uma liga, está perto de pessoas que são impopulares. Diferente, oposto de Jesus. Jesus, na Bíblia, diz assim que cada vez mais a multidão crescia ao se aproximar dele. A multidão vendo o que ele fazia, milagres, curas, libertações. As pessoas se aproximavam mais dele. Quem não quer estar próximo de alguém que simplesmente vai levantar defunto, que simplesmente vai falar assim, sai da tua cama e anda, levanta daí e anda. O homem que andava sobre as águas, qualquer um quer estar próximo de uma pessoa com essa qualidade, com essas características ou com esse perfil. Zaqueu, ele escutou, quero ouvir. Quem é esse homem? Amém? Sim ou sim? E ele cobrava imposto de maneira injusta. De maneira injusta. Ao mesmo tempo que ele cobrava de maneira injusta, eu quero lembrar a vocês que ele agia de forma ilícita. E muitas das vezes as ações de forma ilícita chegam até Deus, chegam até o Senhor. Então, o que chama atenção? Que ele ocorreu no coração dele uma vontade, uma busca por Jesus. Algum de vocês já teve isso em algum determinado momento? Uma busca por Jesus. Isso aconteceu comigo quando eu era solteiro. Mas uma busca por Jesus entrou no meu coração. E quando uma pessoa tem uma busca por Jesus, a primeira coisa que a pessoa tem é desafios. E nesta noite, nós queremos falar sobre transformação, queremos falar sobre desafios, queremos falar sobre desafio, transformação e arrependimento. Amém? Amém? São pontos importantes que nós vamos ver na vida de Zaqueu. Por quê? Eu tinha dito para vocês que era um chamado eficaz, mas ao mesmo tempo, qual era o desafio que Zaqueu tinha? Eu não vou dizer que ele tinha um problema, mas eu vou dizer que ele, diante da sociedade naquela época, ele era anão ou de baixa estatura. E para ele ir conhecer Jesus era difícil. Ele queria avistar Jesus, mas queria avistar a melhor possível. E qual era o melhor local para ele ver Jesus? Qual seria a maior árvore para ele ver Jesus, para ele subir? Deu um estalo nele, ele foi ao encontro de Jesus, subiu numa árvore chamada sicômoro, e lá ele avistou Jesus. A forma como ele avistou Jesus, ali eu vejo como um desafio, porque ele se ocultou entre os galhos. Ele se ocultou entre os galhos. Provavelmente ele não estava sozinho, tinha mais alguém com ele lá entre os galhos querendo ver Jesus, porque a multidão era grande. A multidão crescia, não era igual 1 mais 2 mais 3.
que você consegue olhar e contar. Com Jesus você não conseguia contar. A Bíblia diz assim, que era visto como turba. A turba é multidão. Então a multidão que se aproximava de Jesus era grande, gigantesca. E as pessoas, junto aos galhos da árvore, queriam ver Jesus. Mas estava lá o mais interessante, Zaqueu. Por que então chamada eficaz e encontro com Jesus é o tema dessa mensagem? Chamada eficaz, encontro com Jesus, perdão, para aí, não é chamada eficaz não, é determinação, encontro com Jesus. Consegue repetir? Determinação, encontro com Jesus. E apaga também o que foi falado, é determinação, arrependimento, determinação, arrependimento e... Tem uma palavra que fugiu que eu falei, quem lembra? Transformação, obrigado. Transformação, arrependimento, determinação e o que mais? Já foi. Transformação, arrependimento, determinação. Amém? Aí o que chama atenção aqui, nesses 4 pontos que nós falamos. Primeiro, a chamada é eficaz quando esses 4 pontos funcionam. Quem vem para Jesus precisa realmente entender que Jesus vai fazer algo diferente na vida dele ou dela. Então, o que acontece com Zaqueu? Independente dele ser homem mau, de ser homem bom, quando Jesus transforma, ele transforma para melhor. Sim ou sim? Ele transforma para o bem. Então, o que aconteceu com Zaqueu? Quando Jesus vê Zaqueu, ele chama Zaqueu pelo nome. Quem você chama pelo nome? Quem você tem intimidade. Quem você chama pelo nome? Quem você conhece. Como é que eu vou chamar lá se eu não tenho intimidade com ela? Como é que eu vou chamar fulano, beltrano, se eu não tenho intimidade? E Jesus, qual o grau de intimidade que ele tinha com o Zaqueu, que ele chama Zaqueu e ele fala, em algumas versões diz isso: Zaqueu, desce da árvore que convém eu pousar na tua casa, desce da árvore que convém eu estar na sua casa. Qual o grau de intimidade de Jesus com Zaqueu? Jesus convidou, ele desceu, Zaqueu, ele demonstrou um ar de aceitação. Se ele está me chamando, eu vou. Se ele está me convidando, eu vou. Ele recebeu o convite de Jesus. E como ele recebeu o convite de Jesus, ele aceitou. E aí entra aquelas questões que eu falei com vocês no início da mensagem. A natureza forma. O pecado deforma. A escola informa. E só Jesus transforma. Aleluia, Jesus. Vem. Glória Dão de novo, desculpa. A natureza, a escola, o pecado deforma. Só Jesus transforma. Aleluia. Aleluia. Só Jesus transforma. Amém? Amém. Então, continuando aqui, o que chegou para a vida desse camarada? A transformação. Eu disse que nós íamos falar sobre 4 pontos: determinação, arrependimento, transformação. Está faltando um. Determinação foi o primeiro que eu falei. Arrependimento. Vamos repetir para nos gravar? Determinação, transformação, arrependimento. Falta um? Falta um? Falta um? Pode falar mais alto quem está aí. Vamos lá de novo. Transformação, determinação, arrependimento. Está faltando um. Está faltando um. São 4. Vamos deixar para vocês descobrir isso, senão eu vou falar para vocês já. Amém? Bom, vamos lá. A transformação chegou. Quem é a transformação? É Jesus. Mas para quem quer, para quem deseja, para quem almeja, e ele foi. Tá. Vou lançar mais um quinto aí para vocês entenderem. São 5 então. Desafio. Qual foi o maior desafio dele?
Foi a multidão. Ele teve que vencer a multidão para chegar até Jesus. Ele teve que ter coragem de subir numa árvore. Porque eu disse para vocês que poderia ter lá naquela árvore pessoas ocultas. E a luz brilhou só sobre ele, só para ele, por qual motivo? Porque tinha que ser uma chamada eficaz. E quando existe uma chamada eficaz, existe uma transformação. Quando existe uma chamada eficaz, existe um arrependimento. Quando tem uma chamada eficaz, existe uma mudança de vida. E foi o que aconteceu com o Zaqueu. O que ele fala mais para frente? Olha aqui, escutem aqui. A transformação acompanha o arrependimento. Zaqueu, ele começa, quando Jesus chama ele, começa a mostrar um coração transformado. Às vezes nós viemos para a igreja e não temos um coração transformado. Como que é um coração transformado? Aceitar aquilo que Jesus está falando, que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia nos passa. Não é que o homem passa, que Jesus passa. Uma das ordens de Jesus, uma das pessoas foi: vai-te e não peques. Vai-te e não peques mais. Aleluia, Jesus. Não foi ordenado nós continuarmos pecando. Não peca mais. Glória a Deus. Então, ele quis Jesus. Por que ele quis Jesus? Porque era chamada eficaz. E o que mais? Ele se compromete. Compromete com o quê? Dá de quem ele tirou a metade dos bens. O texto fala quadruplicado, mas vamos dizer a metade dos bens que ele tirou injustiçadamente daquelas pessoas. Isso já é o princípio de transformação. Todo mundo está sabendo aí vou até falar fora do ar aqui um pouquinho. O Paulo Júnior, que aconteceu um episódio com ele, está sendo divulgado na internet. Tem muitas pessoas linguarudas que estão falando que não deve. Não devemos falar o que não sabemos. Só falemos o que sabemos, não devemos falar. Não compete a nós. Quem tem chamado eficaz não vai se importar com o que os outros estão falando. Porque quando o prego se destaca, o que faz? Bate o martelo, dá martelada. Quem não se destaca, ninguém dá martelada. Começa a destacar algo de Deus, começa a fazer algo de Deus, começa a cantar, começa a orar, começa a jejuar, começa a pregar. Se não vai vir luta contra você, mas a vitória vai ser muito maior. E Zaqueu, ele já estava em destaque. Por quê? Os fuxiqueiros de plantão já estavam lá. Vai comer na casa de pecadores. Vai comer na casa, não tem os fuxiqueiros de plantão? Vai comer na casa de pecadores. Que Jesus veio fazer? Salvar os pecadores. E que o Evangelho de Lucas mostra? Pessoas perdidas. É o livro que mais mostra pessoas perdidas. Moeda perdida, filho perdido, filho pródigo. Amém? Zaqueu está perdido. É o livro que registra, guarde bem, para ir para pequenos grupos. É o livro que registra os perdidos. Amém? Vamos lá. Algo que chamou a atenção. Zaqueu demonstra um coração genuíno. Ele começa a ter disposição para corrigir os erros. Às vezes nós vamos para Jesus e não queremos corrigir os nossos erros. E os nossos erros é para ser corrigido. Deus usa quem quer e fala como quer, da hora que Ele quer. Então, se nós temos erros, o Evangelho é para ser conflitado. É para apontar o nosso pecado mesmo. A Bíblia diz assim: arrepende e pratica as primeiras obras. Apocalipse. Às vezes, eu vinha conversando com meu filho Vinícius, com a minha esposa e com o Silas, meu sobrinho, esse rapaz bonito aqui. Aí nós falávamos a respeito de pessoas que às vezes só pegam as coisas erradas no culto e nunca pegam as coisas excelentes que Deus fala. Só que hoje isso não é a situação do século XXI. Perdão. Sempre existiu. Jesus vai entrar na casa de pecador. Como é que ele ia ganhar alguém se ele não entrasse na casa de pecador? Para entrar na casa do pecador, você tem que relacionar com ele. Você tem que conviver com ele. Jesus deu uma demonstração muito bonita quando chama ele pelo nome. Temos
segredo que quase ninguém sabe. Quer ver a pessoa ficar feliz? Chame-a pelo nome. Já vi. Chame pelo nome. Existe algo oculto quando você chama alguém pelo nome. Significa que você tem proximidade, significa que você gosta, significa que você ama aquela pessoa. Mas se você não chama pelo nome, tem algo também por trás. No caso de Jesus, ele deu uma demonstração. Zaqueu, eu te conheço, eu sei por onde você anda, eu sei por onde você passa, eu sei quais são os seus caminhos. Zaqueu, eu estou de olho em você. E Jesus nos conhece também. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe o que nós pensamos. Voltando aqui. Quem foi Zaqueu? Um personagem bíblico determinado. O cristão tem que ser determinado. Nada pode abalar a sua fé. Se a sua criança, ou seu filho, ou seu pai, ou alguém diz que não quer nada com Jesus, você tem que ser determinado. Eu quero Jesus para mim. Olha o hino que eles cantaram. Eu quero conhecer Jesus. Quem quer conhecer Jesus, quer viver com Jesus. Quer andar com Jesus. Quer ter prazer em ter Jesus. Amém? Quem foi Zaqueu? Um homem transformado. Um homem que provavelmente não regressou, ou seja, não voltou atrás. Tem muita gente que começa 1000 por hora e depois diminui. Isso é um perigo. O crente tem que ser, eu sempre falo para o Vinícius e falo para mais algum. O crente tem que ter equilíbrio. Não pode nem ser 1000 e não pode ser 8. Tem que ser o quê então? Se não pode ser 1000, não pode ser 8, tem que ser o quê? Equilibrado. A Bíblia fala que nós temos que ser moderado. Então Zaqueu, ele foi determinado. Zaqueu foi transformado. Zaqueu foi arrependido, ou seja, ele se arrependeu. Eu disse que ele era impopular. Por que ele era impopular? Porque ninguém aceitava ele na sociedade. Como ele seria incluso na sociedade se ele era um homem mau? Era um homem que traía o próprio povo dele. E agora, como ele vai ser incluso na sociedade? Mas Jesus queria incluir na sociedade. E para incluir, Jesus teve que ser aquilo que eu falei momentos atrás. Prego que se destaca, toma martelada. Amém? Amém. E Zaqueu venceu a barreira do preconceito e do medo. Como que vence a barreira do preconceito? Às vezes a pessoa é mal vista. E nem na igreja a pessoa quer ir, mesmo que tenha Jesus lá, porque ela sabe que ela vai ser bem vista. E as pessoas podem olhar torto. Mas Zaqueu não ligou para isso. Ele queria conhecer Jesus. Ele sabia que Jesus ia estar lá naquele horário, naquele instante, naquele momento. Então ele quis. Então, tudo para nós precisa, o nosso coração está em chama para entender Jesus, ou para conhecer Jesus. Conhecer Jesus não é só uma vez, não é duas, não é três, é sempre, é um processo. O cristão conhece Jesus não é só uma vez. Eu quero aceitar Jesus, aceita Jesus e fica na igreja. Até o pastor, ele vai conhecendo Jesus num grande processo. É um processo, ele vai aprendendo com Jesus, ele vai crescendo. Pode ver que tem cristão que quando vem para a igreja, vem com aquela sede, quer fazer a obra, quer pregar, quer cantar, quer jejuar, quer fazer tudo. É bênção, porque ele foi crescendo. E quando tem aquele cristão que chega na igreja aqui, só quer ficar de braço cruzado. Pode vir uma Evelyn, pegar ela como exemplo. Quer cantar, aleluia, porque ela conheceu Jesus. Admiro outras pessoas aqui também que querem fazer a obra, porque conhecer Jesus é fazer a vontade dele. Porque se nós não fazer a vontade dele, vamos fazer a vontade de quem? Não tem saída. Amém? Então nós temos que ter determinação. Uma das coisas que o crente tem que ter é determinação. Amém? Determinação, transformação, arrependimento, desafio, e tem um outro que eu não tinha falado para você. Transformação. Amém? Então é conhecer Jesus. Amém? Vamos falar para a gente acertar, para ficar justinho, que parece comer atropelado? Vamos lá então?
determinação, transformação, arrependimento, desafio e conhecer Jesus. Todos esses 5 pilares fazem parte da nossa vida. Cada um de nós aqui deu 5. Olha, se você não quiser conhecer Jesus, você vai ter que enfrentar um desafio, querendo ou não. Se você querer conhecer Jesus, você vai ter que se arrepender, querendo ou não. Se você conhecer Jesus, você vai ter que ter um coração de arrependimento, querendo ou não. Ah, eu vou para Jesus. Ah, mas você tem que se arrepender. Quem mata, continua matando. Quem mata, continua matando. Quem rouba, não. Vamos sair desse texto, vamos lá para a mulher que tinha um fluxo de sangue. O que a mulher de fluxo de sangue tinha em primeiro lugar? Determinação. Ela quis conhecer Jesus. Amém? Amém. No texto lá fala também do homem que quis conhecer Jesus e disse assim, ó, centurião, diga uma palavra e meu criado estará. Tu não precisa ir na minha casa. Todos que conheceram Jesus precisaram ter determinação. E quem não tem determinação para ir atrás de Jesus acaba desistindo. Desiste por escândalo. O pastor cai junto porque é seguidor de pastor. O Elias gosta de falar muito isso. Seguidor de homem, ele fala. Nós estamos aqui para seguir quem? Então temos que ter determinação. O inimigo automaticamente ele vai querer fazer com que nós paremos, com que nós desanimemos, mas nós temos que ter determinação. Amém? Amém. A atitude de Jesus nos ensina a acolher quem? Acolher todos. Acolher, estou falando de acolher. Acolher todos. Não estou dizendo que não tem que ser trabalhado. É acolhido, mas tem que ser trabalhado. Porque tem determinadas igrejas que acolhem, mas fica como está e permanece do jeito que está. Não é isso que eu estou falando. Quando você vem para Jesus, você vem para ser transformado, você vem com o coração arrependido, você vem para mudar de vida em nome do Senhor. Amém? O encontro com Jesus deve resultar transformações em nossas vidas. Precisamos estar dispostos a corrigir os nossos erros, não continuar os nossos erros. E se alguém ataca os nossos erros, nós temos que glorificar a Deus, porque se alguém não ataca os nossos erros, significa que nós não estamos dando valor às coisas de Deus. Os nossos erros, o teu erro, tem que ser conflitado. Quando você entra na igreja, é conflitado. A Bíblia fala assim, que o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. E o dom gratuito de Deus é o quê? Então não dá para brincar com Jesus. Eu digo para o meu filho, falo para minha esposa, ou é crente ou não é, ou é cristão ou não é. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, sentimos a presença de Deus, mas nós temos que ser convictos. Eu quero Jesus para a minha vida. Aleluia! Eu quero Jesus para o meu coração. Eu quero Jesus para a minha família. Não Jesus meia boca. Jesus que conflita, Jesus que restaura, Jesus que liberta, Jesus que dá vida nova, Jesus que faz com que eu me arrependa do meu pecado. Todos que Jesus chamou tiveram um coração de arrependimento. O moço que estava na cruz, deu tempo de ele descer da cruz e passar por alguns rituais, batismo na água, batismo com o Espírito Santo. Ele gostou tanto de Jesus, ele quis conhecer Jesus, e Jesus disse para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas ele quis conhecer Jesus. Mas para nós ainda existe um momento de nós nos arrependermos. Porque uma coisa é nós vir para a igreja, outra coisa é quando alguém usa, ou quando Deus usa o presbítero Elias para atacar o pastor Enoque, para falar, está em pecado, conserta-te diante de Deus. Existe agora uma posição que tudo é graça, concordo, mas junto com a graça tem justiça. Tudo que Deus fez, primeira coisa, começou com morte, dilúvio. Jesus ascendeu-se ao céu, e depois, quando Ananias e Safira vieram para entregar o dízimo aos pés de Pedro, o que Pedro falou? Tu vendeu e vem aqui mentir? O que aconteceu com ele? Caiu na hora e morreu. Já estava na época da graça. Amém?
acha que tem que ser tudo de graça. Existe justiça, e Deus é justiça. E se Deus é justiça, Ele quer que nós sejamos justos também. A culpa é dele, porque ele andou falando aqui de corrupção. O cristão não deve abraçar a corrupção. Só para nós finalizarmos e encerrarmos. O que Zaqueu foi? Determinado? O que Zaqueu foi? Transformado? O que Zaqueu foi? Desafiado? O que Zaqueu foi? Arrependeu-se e conheceu Jesus. Vamos colocar uma ordem mais correta. Primeiro ele conheceu Jesus. Primeiro desafio. Segundo ele conheceu Jesus. Pode falar. Primeiro foi o determinado. Segundo, o desafio. Terceiro, segundo conheceu Jesus. Terceiro desafio. Não, primeiro desafio. É o desafio. Determinação e arrependimento. O crente tem que ter tudo isso. Se não tiver tudo isso, não serve. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu canto, eu louvo. Se você não tiver determinação, não adianta. Você vem na igreja, se alguém não orar, o pastor pediu para orar, tem que orar. Mas ora, sem oração a igreja não vai. Você não quer sentir a presença de Deus? Ore. Você não quer que a sua vida seja mudada? Ore. Arrependimento. A Bíblia diz assim que aquele que confessa o seu pecado e deixa, misericórdia. Foi o que Zaqueu fez. Arrependimento. Deus está procurando o coração arrependido. Lá em Jó, no capítulo 2, versículo 28, a palavra fala que Deus derramará do Espírito sobre toda a carne. Ontem houve uma movimentação no culto lá no Conceição, que eu, o Vinícius e o Silas, no teclado, vimos coisa ontem que muitas pessoas não viram. O Presbiterias também. Que muita gente não viu. Nós começamos a conversar entre nós e acontecia coisa lá, presbiteriano, que foi algo fenomenal. É que parece que eu estou agitado aqui com o culto. Foi algo fenomenal. Quando nós olhamos, tinha gente lá que o Espírito de Deus falou no final para mim: põe a mão que vai acontecer coisa. Põe a mão. Esqueci de compartilhar com você. Vai acontecer, não é aquela, não é outra. Põe a mão que vai acontecer coisa. Eu falei: é culto de jovem, pai, deixa eu falar. Ética cristã, eu deixei. Não queria interromper o teu culto por ética cristã, mas o Espírito de Deus, não foi isso que eu falei contigo? Põe, e falei com o Silas, não foi, Silas? E ele também viu, e o Vinícius também viu. E nós não fizemos. Mas o que é isso? Coração arrependido, coração transformado, coração determinado. Deus só usa quem tem o coração determinado. Deus só usa quem tem um coração que gosta de desafiar Deus, mesmo que esteja passando por vale da sombra da morte. A nossa vida é feita de desafios diante do Senhor Jesus. Amém? Então eu concluo dizendo o seguinte: o que nós precisamos? Ou melhor, o que a história de Zaqueu nos passa? Que nem tudo que está perdido está acabado. Nem tudo que está perdido está terminado. Ah, eu estou perdido porque aconteceu isso. Não, não está. Só está perdido quem está lá no fogo. Esse está perdido. A apresentação do bicho nunca morre e o fogo não se apaga. Aí esse está perdido. Nós não. Nós temos que confessar o nosso pecado. Amém? Amém. O que esse texto ainda continua nos passando? Estou terminando. Quem é a Maria Madalena? Uma mulher adúltera? Uma mulher pecadora, vamos dizer? Ela teve diante de Jesus um coração de arrependimento. Jesus falou para ela: vai-te. Perdão, a mulher adúltera não tinha um nome. Madalena é porque de Magdala. Mulher adúltera não tinha um nome registrado na Bíblia. A mulher adúltera, corrigindo, não tem o nome dela na Bíblia. Mas ela teve um coração arrependido. Ela
teve um coração transformado. Qual foi o resultado do coração transformado? Ela foi uma das primeiras a ir no sepulcro e avistar e ver o corpo de Jesus. É isso que nós esperamos na vida do Senhor. A hora que Ele vir, que nós tenhamos um coração arrependido para ver Ele vir nas dores e arrebatar a sua igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem nos encoraja a buscar a Deus com fervor, com determinação. Eu vou pegar esse exemplo desse bonito aqui. Não era para ele estar aqui, mas pela determinação ele está. Não, acho que nem não culto nem à noite, mas por determinação ele está. E não tem só ele, tem esse, o Carlos também. Por quê? Porque ele tem tudo para dizer, não, de Jesus eu não quero, não, mas ele está aqui. É um desafio para você, não é? Para nós também. E ele está aqui, ele não quer saber se gosta ou se não gosta, ele quer Jesus. Então conhecer Jesus é fazer a diferença na terra. Conhecer Jesus é ter o coração arrependido. Conhecer Jesus é ter o coração transformado. É ter um coração novo. Amém? Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou fazer uma oração e os irmãos, Deus proverá. Vou fazer uma oração. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque nós queremos te conhecer, Senhor, para ter um coração arrependido.